Shalom, shalom, beleza? Sou Daniel Ivre e eu queria convidar você a dar o seu joinha e se inscrever aí no meu canal. Então, eu quero falar quem são os países de Ezequiel capítulo 38 que hoje eles estão aparecendo no nosso cenário. É óbvio que durante o tempo de Ezequiel até nossos dias houve guerras, revoluções, muitas civilizações. Alguns mudaram de nome, outros mantiveram o nome, como o caso da Etiópia. A Etiópia continua com o mesmo nome desse país. Então, eu queria deixar uma palavra para você aqui em Gênesis capítulo 10, verso 2, que diz assim: Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Versículo 3: Os filhos de Gomer são Askenazi, Rifate e Togarma. Então preste atenção. Meseque, Tubal são irmãos de Magog, filhos de Jafé, que foram para o lado da Europa e um pouco do lado do Oriente Médio. Gomer, ele vem ser pai de Askenazi, Rifate e de Togarma. Você vai saber quem são esses países agora. E fazendo uma pesquisa sobre o pai da história, Heródoto, pai da história, e algumas informações, nós começamos a ver que hoje em dia nós vamos ver descendentes dessas pessoas. Os fenícios, no caso, eles são descendentes de Cão. Os fenícios, eles estabeleceram fundições em vários países, inclusive a Espanha, Inglaterra e talvez na América. E eles simplesmente ficaram ali naquela área da Europa, do Oriente Médio. E quando na Bíblia fala Tarsis e seus leãozinhos, Tarsis também foi colonizado pelos fenícios. E os leãozinhos são os países ocidentais. Então, quando você vê Tarsis, quando você vê fenícios, você tem que ter uma ideia que hoje é a Espanha, a Inglaterra, são o Líbano, que hoje os fenícios são o Líbano, o país Líbano. Então você está vendo aqui Espanha, Inglaterra, o Líbano, as Américas, os países ocidentais, tudo tem um DNA ali dos fenícios. Então, Meseque e Tubal acreditam os arqueólogos que sejam as cidades da Rússia, Meseque e Tubal. Cush seriam países africanos. E aqui tem Put, Put é a Líbia de hoje. E o Irã é a antiga Pérsia. Alguns dizem que a Pérsia seja aqueles países árabes. Porém, ao meu ver, eu concordo que a Pérsia é o Irã. Então você começa já a vislumbrar que hoje em dia, quem que é aliada da Rússia? Irã e Turquia. Eles fazem uma trinca muito forte naquela área ali do Oriente Médio. Por quê? Ali rola gás natural e petróleo. Se você analisar bem, saiu no G1 uma reportagem que a Rússia levou mais de 300 mil soldados para terem treinamentos de guerra. Isso há mais de 30 anos isso não acontecia. A OTAN olhou para essas atitudes, esses treinamentos, com um olhar de guerra, porque a Rússia está querendo anexar Crimeia aos seus territórios. Porém, a Ucrânia que está ali não aceita. Você vai entender que tanto a Ucrânia, tanto a Crimeia e quanto a Rússia têm heranças desses homens, desses países que em Ezequiel capítulo 38 fala e que Gênesis capítulo 10 fala.
Por quê? Quando se fala de Magog, tanto o pai da história, chamado Heródoto, diz que Magog se estabeleceu, Magog, ele cobre várias tribos. Eu tive até que notar aqui, várias tribos nômades, tanto das espécies russas e uma área fértil da Ucrânia. Então o que acontece? Magog, eles cobriram várias tribos. É como se tivesse assim um exemplo, a família tal, com vários irmãos, que procede de Magog. Então eles foram para ali, se estabeleceram na Ucrânia e depois foi para o norte, próximo ao Mar Morto. Outros parentes de Magog foram para o leste, ao Mar Cáspio. A extensão dessa família é simplesmente, eu até anotei aqui, a área é de 3.200 quilômetros quadrados. No caso, é o mesmo número de quilômetros quadrados que tem hoje a extensão da Rússia. Então, se você analisar bem, Magog, os seus familiares, os seus filhos, eles se estabeleceram na Ucrânia, no território russo, até chegar próximo às muralhas da China, que aqui eu anotei a grande muralha da China, a qual chamava de muralha de Magog. Então eles foram até aos limites da China. Então você vê que esses homens, eles andaram para o lado da Ucrânia, lado da Rússia, foram para o lado que eu achei interessante que eu anotei, para o lado do Oriente Médio. Eles permearam por ali. A Síria vem dessa herança de Magog. A Síria, ela está naquela região ali próximo ao Irã, próximo ao Iraque, e se transformou num império, porque cobriu Irã, Iraque, Síria e Turquia. O Império Assírio, eles têm uma herança de Magog, e eles permearam aquela região, tanto do Irã, tanto do Iraque, quanto da Síria e quanto da Turquia. Hoje, se você vê, aonde está a Rússia? Está na Síria. Quem é aliado de Bashar al-Assad? Bashar al-Assad, acho que é o nome dele, Bashar al-Assad. Esses nomes assim. Vladimir Putin, que também é aliado de Erdogan, que é aliado do presidente do Irã. Ou seja, você vê que a estrutura da profecia de Ezequiel, ela está montada. Por isso que quando você vê os países europeus que têm uma ligação com os fenícios, com Magog, com Meseque, com Tubal e Cuxi, que são países africanos, eles simplesmente entrarão em acordo com o líder que há de se levantar. Por isso que muitos, quando analisa e pesquisa a respeito de Magog, a respeito de Gog, eles visualizam que o Oriente Médio e também a Europa Oriental. Mais preciso, vamos dizer assim, a Rússia, porque eles estão andando junto. Por isso que alguns acreditam que Gog vem da Rússia, outros acreditam que Gog vem daquela área ali de Iraque, ou Síria, ou Turquia. E nós vamos falar um pouco sobre essa ideia de Gog vir da Rússia e Gog vir da
do lado muçulmano, devido a essa pesquisa, essa localização. Só para você ter uma ideia, a profecia de Ezequiel capítulo 38, quando o Senhor fala para Ezequiel, Deus declara que o mal viria da onde? Do norte. E ele começou a falar que Gog seria chefe, Rosh em hebraico, cabeça de Meseque e de Tubal. Se nós olharmos com as lentes russas, nós podemos identificar que Gog pode sair da Rússia. Se você pegar uma linha de Jerusalém até Moscou, ela é uma linha reta. O norte fica como se fosse algo bem estratégico. E sendo a Rússia Gog, o que nós estamos presenciando nos nossos dias? Vladimir Putin se fortalecendo diante dos países árabes, Irã, Pérsia, Turquia, Togarma, Síria continua com o mesmo nome. A Síria, no caso, seria um império que permeava esses 4 países que eu falei. E Dedã e Seba é a Arábia Saudita. Ou seja, eles não vão atacar Gog, porque Gog tem um exército enorme. O que nós estamos vendo nos dias de hoje? Turquia, Síria, Irã, e Hezbollah, que é do Líbano, todos na Síria. Depois nós vamos falar um pouco sobre o erdoguismo, que existe uma afeição muito grande por Erdogan, uma pessoa diferenciada. Porque no Alcorão é pecado identificar um profeta que não seja Maomé. E eles olham para Erdogan como um profeta. Então o que acontece? Então até essa região está sendo preparado. E a China, que está com a ideia de fazer a retomada do caminho da seda, que antigamente os homens vendiam seus tecidos, mas era a pé. A China está querendo construir uma rodovia e fazer com que a sua economia venha crescer. Mas para isso, ela tem que ter acesso ao Irã, acesso à Síria, à Turquia, à Rússia, até chegar onde ela quer. Então a China vai se apresentar com uma aliança com a Rússia, com o Irã, com esses países. Porque aparentemente, quando você vê as profecias, Gog vai pegar as riquezas, os despojos. Se você olhar economicamente, o que a China está querendo realizar? Ela está querendo expandir seu capital. A Rússia está querendo dominar a Crimeia porque ali tem gás natural. A Rússia também tem. E acessando a Crimeia, ele toma conta daquele lado todo que antigamente os magogues, a terra de Magog, os homens, permeavam ali, trabalhavam ali. Então, sendo Crimeia associada à Rússia, e se por acaso esse exército que é o qual o Putin está querendo treinar e invadir a Ucrânia e vencer, não seria um cumprimento da profecia? Putin sendo cabeça desses países,
ele dominando aquela área da Crimeia, que segundo Flávio Josefo, Magog também era conhecido como os citas. E hoje dizem que Crimeia antigamente eram os antigos citas. Então você começa a ver que a Rússia ela está tomando um espaço considerado na profecia de Ezequiel capítulo 38. É por isso que muitos defendem a Rússia como o Gog. E se a Rússia é Gog, Vladimir Putin é um cara que o Senhor falou para Ezequiel. Beleza? Mas não acabou por aí não. Depois nós estaremos tendo um outro olhar, não para a Rússia, mas para aquela meiuca ali entre Turquia, Síria, Iraque e Irã. Vamos também ter um olhar agora, tirando as lentes de Rússia e colocando as lentes islâmicas. Vamos ver se eles também estão tomando parte da profecia de Ezequiel capítulo 38. Beleza? Então é isso aí. Dê o seu joinha e se inscreva aí no meu canal. Beleza? Um abraço.